né? Dá um zoom aí, se ficar pequenininho, eu também vou mandar tudo que eu vou escrever. Como o pessoal não entra, eu vou gravar, né? Vamos lá. Então, ó, pessoal, tô falando aí para todos, né? Porque eu espero que quem tá atrasado aí assista a aula depois. Hoje nós vamos falar de viga T. E hoje é a aula mais importante no nosso terceiro bimestre aí, porque a gente vai aprender a viga T, já é um exercício, já é um exemplo. Através desse exercício, a gente vai aprender, vamos dizer assim, fazer esse exercício, que é achar o momento de inércia, o centroide de momento de inércia, para qualquer geometria, tá? Pode ver que eu separei aí como se fosse um exercício, sei lá, exercício, não vou nem pôr número no exercício, porque eu não sei quantos que a gente já fez, mas é o exercício da viga T, como sempre A e B. A gente vai calcular as coordenadas do centroide e, através vamos dizer assim, desses valores que vocês vão ver que vão ser úteis para a gente também vai calcular i x e y, tá? A maneira como está escrito no enunciado, vocês não precisam se importar muito, porque o procedimento desses exercícios é sempre o mesmo, tá? Eu vou colocar alguns dados aqui, alguns dados de tamanho, o tamanho dessa viga T, olha só, aqui ela vai ter a medida de 20 centímetros, aqui ela vai ter a medida de 10 centímetros, e na parte de baixo ali do T vai ser um quadrado, tá? No caso aqui nesse exemplo é um quadrado, mas na maioria dos casos vocês vão ver vão ser dois retângulos formando um T aí, tá bom? Pode ver que essa viga tem o formato de um T. Lembrem-se, pessoal, que isso é a seção transversal de uma barra que a gente vai cortar, tá? Se vocês quiserem ver um exemplo aí de viga T, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu pegar aqui, segundo semestre, a minha aula de tecnologia dos materiais. O ano passado, eu devo ter comentado com vocês, ó, ano que vem nós vamos calcular a viga T, não sei o que a gente viu aqui na aula de aciaria, não, de fluxo geral da indústria siderúrgica, ó, aqui tá muito pequenininho, mas, não, na aula de conformação mecânica. Olha aqui a viga T, aqui a viga I, em algum lugar, não, foi só a viga I. Mas a viga T é a mesma ideia, tá? É como se fosse uma viga aí que a gente corta aí na metade. A gente chegou a ver, eu dei essa aula para vocês no ano passado. Tá vendo? Corta na metade, você tem a viga T. É claro que não vão ser dois retângulos perfeitos, igual no caso aqui, né? Mas a gente tem que começar a fazer do simples para depois compreender. No caso é um retângulo e um quadrado, tá? Mas se fossem dois retângulos, o raciocínio seria exatamente o mesmo. Inclusive, eu vou passar uma atividade para vocês que vai envolver dois retângulos que vocês podem vir me perguntar. Ao contrário do que a gente estava acostumado, né, que a gente achava o centroide da figura só olhando para ela, agora a gente vai ter que fazer um cálculo. Olha só, olha para mim. É para mim não, né? Para minha tela. O centroide desse retângulo está aqui. A gente já aprendeu isso aí, então eu não vou ficar repetindo essa história aí do centroide, o centro geométrico do retângulo. A gente já compreendeu que se o retângulo tem altura 10, ele está aqui na metade da altura. O retângulo aqui, no caso, tem comprimento 20, ele também está na metade do comprimento. Metade, metade, é o centro geométrico, tá? Sempre precisa lembrar daquela história de ligar pontos médios de lados opostos, mas no fundo é o mesmo raciocínio. A mesma coisa, o centroide do quadrado está aqui, ó, no centro geométrico do quadrado, metade do comprimento e metade da altura. E o centroide da figura como um todo? Porque na viga I, né, isso eu até estava comentando com o Arthur hoje, espero então que o Arthur apareça aí. Na viga I, o que a gente tinha? Ô, André, você não está compartilhando a tela, não. Ah, William, obrigado. E também provavelmente não vai ter saído na gravação, né? Então, é o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui o que eu estava falando, caso não tenha saído na gravação, nós vamos fazer a viga T. Pode ver que a viga aqui, ó, é um T, é um retângulo em cima e um quadrado embaixo, mas poderiam ser dois retângulos. Inclusive, eu vou dar para vocês um exercício com dois retângulos, repetindo tudo que eu já falei, tá? Mas mostrando a figura agora. Olha só, em tecnologia dos materiais, tenho certeza que eu falei para vocês no ano passado, que você tinha aqui, ó, tá vendo? Aqui o formato da viga I, mas se você cortar a metade, ela se torna uma viga T. Então, como eu estava falando no final, né? Claro, aqui é um quadrado e um retângulo. A gente já sabe que o centro geométrico, tanto do quadrado quanto do retângulo, fica na metade da altura, né? Se tudo é 10, é aqui no 5. Se tudo é 20, é aqui mais ou menos na coordenada 10. Ali embaixo a mesma coisa, tudo é 10, aqui fica no 5, tudo é 10, aqui fica no 5, a gente já sabe. Na viga I, eu falei que ia fazer no último slide aqui,
Na viga I, a gente tinha uma simetria completa da figura. A viga I, ela era uma coisa assim, ó, como a gente acabou de ver no slide lá de tecnologia dos materiais, né? A gente tinha uma simetria. Tanto se eu traçasse um eixo Y, era um T em cima igual ao T de baixo, quanto se eu traçasse um T normal e um T de cabeça para baixo. Quando se eu traçasse o eixo Y, ó, você tinha um C normal aqui, ó, em relação ao eixo Y, e do lado de lá o outro C normal. Quer dizer, a figura tinha uma simetria na vertical, que era isso e isso, e tinha uma simetria na horizontal também, que era isso e isso. Então, o centroide da figura geral era simplesmente o centroide da figura central. Agora a gente não tem isso. Agora a gente só tem um eixo de simetria. Deixa eu apagar isso aqui. Só sair porque eu quero conseguir apagar depois. A gente só tem um eixo de simetria, que é, no caso desse exemplo, cuidado, hein, pessoal, que é esse aqui, ó. Né? Um eixo de simetria vai passar no meio do T, como aqui o T está em pé, é o eixo vertical. Se eu tivesse dado um T deitado, seria um eixo horizontal, mas de qualquer maneira vai passar no meio do T, ó. Esse lado, tá vendo? É igual esse outro lado aqui. Agora, se eu passar um eixo assim, você vai ter em cima um retângulo, embaixo um quadrado, não vai ter simetria. Então, quando a figura não for simétrica em relação aos dois eixos, o cálculo, que é o caso da viga I, né, que ela era simétrica aos dois eixos, você tinha uma simetria aqui, como eu falei, um C de costas para o outro em relação ao eixo Y e um T, dois T's ligados pelos pés em relação ao eixo X. Quando você tem a simetria total, beleza, né? Quando você tem simetria total, e não assimetria, tá? Quando você tem simetria total, ou seja, nos dois eixos, tranquilo, vai estar ali no meio, dá para você identificar visualmente. Quando você não tem, você precisa de duas fórmulas. Na verdade, não são fórmulas, mas é a teoria, mas a gente vai colocar elas aqui no formato, como se fossem fórmulas mesmo. A coordenada x do centroide geral da figura vai ser a somatória de todos os produtos dos centroides individuais pelas áreas individuais, dividido pelo somatório das áreas individuais. André, eu não entendi nada, eu não sei nem o que significa essa fórmula. Calma. Aqui a gente só vai apresentar a fórmula, a gente nem vai usar muito a fórmula. Não, pelo menos não substituir coisas nela. A gente vai gerar uma tabelinha, com a tabelinha tudo vai ficar mais fácil. A mesma coisa, ó, a coordenada y do centroide vai ser os valores de y de todas as figuras, aqui no caso tem duas, né? Então seria uma soma de duas, vezes a área, é o produto de cada y vezes a área, e aí depois soma todos os produtos, dividido pelo somatório das áreas, tá? Essas fórmulas aí, eu preciso passar elas para vocês, mas elas são um jeito muito complicado de dizer uma coisa simples, que o centroide vai ser a média ponderada das coordenadas. Nossa, eu ia espirrar, o espirro não saiu, que sensação horrível. Então, pessoal, o que quer dizer essas fórmulas? Que eu ia espirrar e eu não consegui concluir o raciocínio. O centroide geral da figura vai ser a média ponderada das coordenadas desses dois centroides parciais. Você está vendo que aqui é o centroide só da figura de cima? Você está vendo que aqui é o centroide só da figura de baixo? Vai existir um centroide geral que vai estar numa posição intermediária entre os dois. Aqui isso você não precisa raciocinar assim, não. Eu estou te falando que eu já fiz esse exercício várias vezes. O centroide na posição intermediária, e não exatamente no meio, tá? Pode estar no meio ou não, depende da situação, mas vai estar entre os dois, vai ser o centroide da figura geral. E as coordenadas desse centroide da figura geral vão ser o x, que vai ser a média ponderada dos dois x, o x de cima e o x de baixo. O y vai ser a média ponderada dos dois y, o y de cima e o y de baixo. Ponderado pelo quê? O que é uma média ponderada? É quando você multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Os pesos dessas duas médias vão ser as áreas. É isso que significam essas fórmulas, que as coordenadas do centroide são uma média ponderada do centroide total, né? São uma média ponderada dos centroides individuais, em que os pesos das médias são as áreas, tá? Tá, André, mas e daí? Continua sendo uma fórmula super feia, eu continuo sem saber como usar. Então, vamos aprender a usar? A gente vai sempre montar uma tabelinha. A gente vai aplicar essas duas fórmulas só quando a tabelinha estiver pronta. Antes da tabelinha estar pronta, não. Vamos fazer o seguinte, como a gente está acostumado, vamos chamar esse quadrado de baixo de figura 1 e esse retângulo de cima de figura 2? Poderia ser o contrário, tá? Mas no meu resumo eu já chamei o de baixo de 1, de cima de 2, para não dar confusão, não errar bobeira. Vou manter aqui como está no meu resumo, até porque as contas são chatinhas, mas vocês podem depois tentar fazer, chamar o retângulo em cima de 1 e o quadrado de baixo de 2, vocês vão ver que vai dar certo do mesmo jeito. Vamos escrever aqui, ó, vou escrever até em vermelho,
as coordenadas dos centroides individuais da figura 1 e da figura 2. Então, eu vou chamar de centroide aí, de x do centroide da figura 1, x1. E de y do centroide da figura 1, y1. Seguindo a mesma lógica que eu vou escrever o x do centroide da figura 2, x2. X do centroide da figura 2, perdão, y do centroide da figura 2, y2, tá? Então, ó, aqui eu vou escrever x1 e y1, que são as coordenadas do centroide aqui da figura 1. Já vamos ver quem são elas? Ó, quem que é o x1? O x1 tá aqui, cai na metade do quadrado. O lado do quadrado é 10, então x1 é 5. O que vocês acham? Pensa comigo, não precisa falar não, mas pensa. Não é, né? Porque olha o que acontece. Esse retângulo de cima começa na origem. Então, ó, essa distância aqui total é 20, certo? E o quadrado está alinhado, a figura tem alguma simetria. O centro do quadrado está alinhado para o centro do retângulo. Aqui eu estou falando, mas quando for um exercício que eu vou passar para vocês, eu vou falar que existe aí uma simetria na vertical para você saber que os dois centroides estão alinhados. Então, que a metade desse quadrado está alinhada com a metade desse retângulo. Pronto, dei a resposta. O retângulo não mede 20, o comprimento dele inteiro, então a metade realmente é 10, porque o retângulo ó, começa no 0. Ah, André, não estou conseguindo ver. Então mede aqui embaixo, ó. Mede aqui embaixo porque é a mesma medida. E aqui você vê claramente que a coordenada x começa no 0 e vai até a metade do 20. Então você já sabe que a coordenada aqui, ó, x1 do quadrado, está aqui na distância 10 centímetros do 0. André, ainda não entendi? Ó, faz o seguinte, começa a andar daqui, vem até a metade do quadrado. A metade do quadrado também não coincide com a metade do retângulo? Se o retângulo, o comprimento inteiro é 20, a metade é 10. Então, a coordenada x do quadrado, ó, também cai aqui no 10, no eixo x, é 10 centímetros. E o y? O y é mais fácil, ó. O quadrado realmente começa no 0, ele tem altura 10, aqui vai estar na metade de 10, a metade de 10 é 5. Para tirar tudo em metros, só para ficar bonitinho, também porque eu fiz em metros, mas nós poderíamos fazer em centímetro, nada impede, vamos dividir aí por 100 para transformar centímetro em metro. Então aqui vai dar 0,1 metro e aqui vai dar 0,05 metros, são as coordenadas do centroide do quadrado, e não da viga T como um todo. Da viga T como um todo nós vamos achar com essas duas fórmulas, mas fiquem tranquilos que apesar das fórmulas serem feias, a gente vai usar elas indiretamente, a gente vai calcular através de uma tabelinha, tá? Eu comecei a dar aula porque a sala estava vazia, não sei se agora tem mais gente aí, além do William e do Arthur. Já chegou o pessoal. Ô, Luiz Augusto, Maralisa, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vocês estão vendo minha tela, me ouvindo? Eu estou gravando porque a sala estava vazia, tá? Mas eu já tenho essa aula inteira no YouTube. Mas estou gravando aí para vocês também, de repente eu até disponibilizo se eu achar que a explicação ficou melhor que a outra, tá bom? Então, é isso. Agora vamos novamente achar o centroide do retângulo. Esses dois centroides individuais a gente ainda consegue achar só olhando. Agora, o centroide do T como um todo, eu não sei se vai estar aqui na divisa das figuras, se vai estar mais para o retângulo, se vai estar mais para o quadrado. Eu vou precisar fazer, tá? Vamos ver agora da figura 2, que é o retângulo de cima. O X a gente já sabe, né? Os dois estão alinhados, esse comprimento total é 20, medindo aqui em cima ou medindo aqui embaixo. Está na metade do 20, então a coordenada x do retângulo, que é a figura 2, ó, vê aqui, também é 10 centímetros. E a coordenada y? Bom, a coordenada y está na metade do 10, então é 5. Cuidado, hein, pessoal? Está na metade do 10, então é 5, mas você tem que medir toda essa altura. Vamos medir ela aqui, ó. Vamos medir ela aqui, porque ainda está limpo esse eixo. Daqui até aqui, 10. Como está na metade da altura do retângulo, mais 5. Então, a coordenada aqui, y, é 15. Pessoal, uma das partes mais difíceis dessa matéria, que você tem que prestar mais atenção, é achar essas coordenadas. Achou? Meio que acabou o exercício. Depois a receita de bolo. Vocês vão ver, não importa quão difícil o exercício seja, vai sempre a mesma coisa. Também vou dividir por 100 aqui, para sair bonitinho em metros, tá bom? Então, a gente achou as coordenadas aí. X do quadrado, 10, perdão. Y do quadrado, 5. Do retângulo, y, 15 e x, 10 também. Ó, os dois estão alinhados em relação ao eixo x, eles caem no mesmo ponto no eixo x. Deu a mesma coordenada, é até uma forma de você ver se acertou, tá? 10 e 10, tanto o retângulo quanto o quadrado caem aqui no eixo x no 10. Só que o quadrado tem seu centro na altura 5 e o retângulo tem seu centro na altura 15, tá bom? Aí eu só dividi todo mundo por 100 para ficar em metros. Receitinha de bolo. Para achar o centroide
Portanto, letra A, né? Porque olha só, A acha as coordenadas do centroide, B calcule e X e Y, tá? Em relação ao centroide, eu vou explicar o que significa esse em relação ao centroide, tá bom? Então, pessoal, para achar o centroide é muito fácil. As contas são chatas? As contas são chatas, mas o procedimento é sempre o mesmo. Você sempre vai construir essa tabela, ó, X, Y, área. Grave isso aí na sua cabeça. X, Y, área. X, Y, área. 3 primeiras colunas. Aí 2 últimas colunas, X área e Y área. E é realmente X vezes área e Y vezes área. Então, ó, você vai fazer uma tabelinha separada aí em colunas e aí você vai substituir com os dados que você já tem. O mais difícil, pessoal, sempre vai ser achar as coordenadas do centroide. O resto, nessa disciplina, sempre vai ser a aplicação direta da fórmula. Eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer algumas coisas raciocinando. Mas acreditem em mim, é bom que vocês saibam, claro. Mas se vocês não conseguirem entender o raciocínio, não tem problema. Você consegue se dar bem nessa matéria, mesmo ela sendo difícil, e ela é, só aplicando diretamente a fórmula, tá? Então nós sempre vamos construir essa tabelinha, porque essa tabelinha vai ajudar e muito a gente entender como é que aquela fórmula funciona, sem precisar pensar nessa coisa de média ponderada, sem precisar complicar. A gente vai conseguir fazer isso aí simplificando, tá? E isso aqui é só a letra A, é só as coordenadas do centroide. Eu sei que é um ponto entre esses dois, mas em que altura? É isso que essa tabelinha vai ajudar a gente a achar. Tá bom, pessoal? Tudo certo? Eu dei boa noite para o Luiz Augusto, para a Maralisa, não sei se entrou mais alguém aí, mas vamos em frente, ó. Então a gente tem figura 1, figura 2 e o somatório lá no final da história, tá? O que a gente já calculou, gente? Vamos completar na tabela, volta. Eu já tenho x da figura 1 e y da figura 1. X deu 0,1, y deu 0,05. Eu vou completar aqui, ó. O x da figura 1, x do centroide da figura 1 é 0,1. O y da figura 1 é 0,05, tá? O que eu já tenho também é o x e o y da figura 2. Da figura 2 o x é 0,1, o y é 0,15. 0,1, 0,15. Tá? Aqui você nem faz a somatória. X e y você nem faz a somatória, você vai ver que não precisa. Última coisa que eu vou tirar da figura. Áreas. Áreas. Certo? Um é um retângulo de 20 por 10, o outro é um quadrado de 10 por 10. Então, ó, na verdade, a figura 2 é um retângulo de 20. Eu já vou pôr a unidade que a gente já pôs, dividido por 100 é 0,2, perdão, metros, por 0,1 metro. Se você calcular essa área, tudo que você multiplica por 0,1, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, ó, tava 0,2, a vírgula estava aqui, ela andou uma casa para a esquerda, deu 0,02 metros quadrados, tá? Multiplica por 0,1, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, a área da figura 2 é 0,02. Mesmo raciocínio para o quadrado aí, pessoal, que é 0,1 metro por 0,1 metro. Você vai fazer a área aqui, tudo que você multiplica por 0,1, até o próprio 0,1, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, ela estava aqui, andou para cá, 0,1 metros quadrados. Então, a área da figura 1 é 0,01. Acabou! Acabou, agora você vai parar de olhar na figura, porque daqui para frente olhar na figura só serve para uma coisa, gerar confusão, tá? Só serve para gerar confusão e para mais nada, tá? Então não olha mais para a figura. Você tem os números aqui, tá pronto. Você vai completar, ó. Você vai fazer agora as multiplicações. Vou até trocar a cor para ajudar vocês. Agora eu vou fazer x vezes área. 0,1 vezes 0,01. Tudo que eu multiplico por 0,1, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Ela estaria aqui, ó. Ela andou uma casa para a esquerda. Tá vendo? A área, vírgula, tá aqui, ó. Tem entre o 1 e a vírgula tem 1, 0. Se a vírgula andar uma casa para a esquerda, entre o 1 e a vírgula vão ter 2 zeros, que é o número que está aqui. Mesmo raciocínio de multiplicação para y vezes área. Se vocês baterem na calculadora, vai dar 5 vezes 10 a menos 3. Eu prefiro não bater na calculadora, tá? Até para explicar melhor. Mas na hora de fazer, vocês podem fazer. Ó. Aqui, ó, eu faço assim. 5 vezes 1, 5. Quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, põe um monte de zero aqui para não ter erro. Casas após a vírgula. Aqui seriam 0. 1, 2, 3, 4. Tá? Deu aí o y área 0, 3 zeros depois da vírgula, né? 0,05.
Na verdade, daria 5 vezes 10 a menos 4. André, posso fazer direto 5 vezes 10 a menos 4? Opa, pode. A calculadora vai te dar esse número aí. Só estou fazendo assim porque para mim é mais confortável explicar mexendo a vírgula do que fazendo as potências de 10. Só por isso, tá? Aqui, 0,1 vezes 0,02. Mesmo raciocínio, ó. A vírgula estava aqui, ela vai andar uma casa para cá. Você vai ficar com 2 zeros entre o 2 e a vírgula. Mesmo raciocínio do de cima. 0,15 vezes 0,02, mesmo raciocínio. Se você quiser, você monta a conta, senão você joga aí na calculadora, ele vai sair como potência de 10, mas não tem problema. Não sei se vocês entenderam o que eu estou fazendo, ó. Vamos pegar uma outra cor aqui. Para calcular o x área, perdão, você vai fazer x daquela linha vezes a área daquela linha, vai dar esse resultado aqui. Você vai fazer y daquela linha vezes também a área daquela linha, vai dar esse outro resultado aqui, tá? Caso não tenha ficado claro, é isso que eu estou fazendo. X vezes área na linha 1, x vezes área. Y vezes área na linha 1, y vezes área, tudo na linha 1. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a linha 2. Ó, eu já fiz x vezes área, multipliquei a área por 0,1, deu isso aqui. Inverti as cores, né? Caguei agora na explicação. Inverter as cores pode deixar vocês mais confusos. Então, ó, já fiz as contas, vou só apagar aqui, vou só completar com os números as contas que eu já fiz, tá? E a cor verde aí. Então, quando vocês fizerem aí, ou já expliquei os motivos, x vezes área 0,1 vezes 0,01 vai dar isso aqui, ó, 0,01. Quando vocês fizerem 0,5 vezes 0,01, né, 0,05 vezes 0,01, vai dar isso aqui, ó, com 3 zeros antes do 5, tá? Embaixo, mesma coisa, 0,1 vezes 0,02 vai dar o 0,02 com um zero a mais aqui depois da vírgula, tá? E 0,15 vezes 0,2 vai dar 30, porque 2 vezes 15 é 30, com 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula, põe um monte de zero para não correr o risco de errar. Ó, aqui seria 0, 1, 2, 3, 4 casas após a vírgula. É isso aí mesmo, tá? Um zero aí você não precisava ter posto, tá? Eu coloquei só para garantir que não ia ter erro, mas agora a gente tira ele rapidão assim, ó. Pronto. Certo, pessoal? Você reparou que o que está em verde, eu não olhei mais no desenho, eu só fiz a conta. Ó, x vezes área é o valor que está embaixo do x vezes o valor que está embaixo da área. Y vezes área, o valor que está embaixo do y vezes o valor que está embaixo da área. Embaixo, mesma coisa, só que tem que respeitar a mesma linha. X vezes área, dá isso aqui, y vezes área, dá aquilo ali. Agora a última linha é o somatório. Lembra que o ano passado, a gente estava, ou foi até esse ano, no somatório das forças, o William falou que esse E grande, tá vendo? Realmente parece um E grande. Para mim, isso aqui é mais um M deitado, que é a letra grega sigma maiúscula, que ela significa somatória. Significa que vai somar. Você pode pôr um sinal de mais aqui também, se achar mais fácil. X e Y não precisa somar, por isso que eu já pus esse riscão. Os outros três precisa, tá? 001 mais 002 vai dar 003. É só somar os números aí, mantém os zeros e somos os algarismos que têm algum significado. Aqui também, ó, o mesmo número de zeros entre o número e a vírgula, então mantém eles. 1 mais 2, 3, tá? Aqui, ó, quase o mesmo número de zeros depois da vírgula. Tem um 5 que vai somar com 0, um 0 que vai somar com 3, e os dois zeros da frente da vírgula se mantêm. Então, ó, 0, 0, 3 mais 0, 3, 5 mais 0, 35. Esses números que são importantes, gente. Esses três números em vermelho é que tem alguma importância nessa matéria. Sabe por quê? Deixa eu separar aqui, ó, dos cálculos de área, que eu fiz mais para mostrar para vocês. É daqui que vão sair os nossos resultados. Quem que é o x do centroide? Lembra que era o somatório de x área sobre o somatório de área? Não precisa nem escrever a fórmula. Ó, o somatório de x área aqui. Somatório de x área aqui, dividido pelo somatório de área. Você vai fazer essa conta aí na sua calculadora, você vai tirar que o x do centroide em metros é 0,1 metro. Mesma coisa, ó, mesma fórmula para o y barra, ó, que é somatório de y área sobre somatório de área. Y barra é o somatório de y área. Quem que é o somatório de y área? 0,0035. Pelo somatório de área, que continua sendo igual na fração de cima, 0,03, tá? Vocês vão bater essa conta também na calculadora. Ele vai dar 0,1167 também em metros, tá? Aí você achou, essas são as suas respostas. Você achou aí as coordenadas do centroide, o x barra e
o y barra. Tá bom, pessoal? Achamos aí as duas coordenadas. Está feita a letra A. Fala, Arthur. André, pode calcular em centímetro mesmo? Pode, sem dúvida. Eu estou passando aí para metro, porque eu vi esse exercício em metro no ano passado, achei que era legal, exercitava uma coisa a mais aí, mas pode, sem problema, a não ser que tenha uma especificação no enunciado. É que para calcular as tensões, muitas vezes vai ser mais interessante a gente fazer em metro. Até por isso que eu estou aí pegando no pé nesse sentido, tá? Se eu tivesse 3 pedaços, faria a somatória dos 3. Faria. Seria uma merda. Porque um trilho de trem, ele não é simétrico. Não é. E ali fica até difícil você obter a área daquelas regiões curvas sem um conhecimento de cálculo, sem um conhecimento de integral. Realmente, você tem toda a razão. Ele não é nem um pouco simétrico e fica até difícil de você trabalhar com ele justamente devido a esta assimetria que ele possui. Assimetria. Pode ele ser assimétrico, né? Fica até mais difícil de você trabalhar. Realmente. Mas se a gente considerar, André, por exemplo, cada retângulo certinho do trilho, eu usaria o mesmo cálculo que eu usei para a viga T, né? Na verdade, para viga I, né? Se ele fosse todo igual, fosse todo um retângulo certinho. Não, o que eu falo assim, porque o retângulo dele não é certinho, mas vamos... Tá, eu entendi o que você está dizendo. Um formato assim, né, ó. Considerando aí 4 retângulos, né? 3 retângulos. Um menor em cima, um médio no meio e um grandão embaixo. Tipo isso, né? Faria o mesmo raciocínio, só que sua tabela teria 3 colunas e não 2. Perdão. Teria 4 linhas e não 3 linhas, porque você ia ter a da figura 1, a da figura 2, a da figura 3 e embaixo de tudo ainda o somatório. Show de bola, tranquilo. É isso aí. Então, pessoal, como a gente viu, só para localizar vocês, onde é que está... vamos ver onde é que eu vou conseguir deixar essa figura. Onde é que está o centroide geral? Vamos ver se isso ficou claro. Ó, a gente viu... André, Fala. você poderia repetir para mim aí o que é, no caso, esse XA, YA e o A? Posso, William, mas você não acha melhor ver no vídeo depois? Porque vocês entraram muito tarde e eu preciso terminar a aula. E eu falei isso. Não tem problema não. Eu entro no vídeo, a aula vai estar Mas eu disponível vou falar... hoje, não vai? Como é que é? A aula já vai estar disponível hoje, não vai? Provavelmente sim, provavelmente hoje. Eu vou ver se eu já subo no YouTube hoje. Mas eu vou repetir rapidinho para você, ó. Obrigado. O A é a área. Então esse 001 tá aqui, ó, é a área do quadrado de baixo. O 002 é a área do retângulo de cima, tá? O X área, essas coordenadas X e Y são o centroide da figura 1, no caso o quadrado, essas duas aqui, coordenadas em relação a esses eixos iniciais que eu dei, e essas duas são os centroides da figura 2, no caso o retângulo. Isso aqui, esses três, você vai ter que olhar na figura para completar. Você vai ter que achar os coordenados do centroide de uma figura, as coordenadas do centroide de outra figura, a área de uma figura e a área da outra figura. Depois acabou. Para de olhar na figura. O que está em verde parou de olhar na figura. É o produto. Da linha 1, o x da linha 1 pela área da linha 1. Vai dar isso. O YA é o produto do y da linha 1 pela área da linha 1. Vai dar isso. Embaixo a mesma coisa. É o produto do x da linha 2 pela área da linha 2. É o produto do y da linha 2 pela área da linha 2. É só isso. Você vai fazer operações de multiplicação com coisas que já estão nessa linha. O x vezes a área, o y vezes a área. Em cima e embaixo a mesma coisa. Na terceira aqui você vai somar. Ó, em vermelho eu somei os valores de área. Em vermelho aqui nessa coluna eu somei os valores de x vezes área. Em vermelho aqui eu somei os valores de y vezes área. No final, para achar o x barra e y barra, é o x, somatório de x área sobre somatório de área. Ó, confere os números comigo aqui e aqui. E o y, somatório de y área dividido pelo somatório de área. Achou. E o que significa geometricamente esses números aí que eu estava repetindo para o William, que eu falei que não ia repetir, mas acho chato fazer isso. É que o tempo é limitado, vocês demoraram muito para entrar, e são 7h40, eu não estou nem na metade da aula. Isso é um problema, pessoal, a gente tem que revisar isso aí. Infelizmente, nós temos um bimestre e meio ainda para ficar remoto, tá? Então, vocês tentem chegar aí no horário na terça-feira, tá bom? O bem de vocês, inclusive. O que a gente viu? A gente viu que essa coordenada estava numa altura... Vamos falar em centímetro mesmo, igual o Arthur perguntou se podia, para ficar mais fácil. Estava numa altura 5, certo? 5 centímetros.
E essa outra coordenada estava numa altura, como o total era 20, né? Mas ela estava na metade de cima, você tinha uma altura 10 de baixo, e mais essa alturinha aqui de 5. Estava numa altura 15. Concorda, pessoal? Na distância, os dois centroides, tanto da figura 1 quanto da figura 2, estavam alinhados aqui com o x, com o mesmo x, então eles estavam a uma distância aqui do zero de 10 centímetros, tá? Como que a gente sabe isso? Porque é tudo simétrico, esse total aqui é 20, a metade aqui vai dar bem no 10, tá? Só isso, só isso. Eu não pus o 20 aqui na metade do comprimento, mas quem tem que estar na metade é o 10, que está representado aí embaixo. Existe uma diferença de altura só de centroide, de distância vertical, ó. O da figura 2 está mais alto, o da figura 1 está mais baixo, mas ambos têm a mesma coordenada x. O centroide da figura geral, como a gente já tinha previsto, né, porque eu já tinha uma certa, vamos dizer assim, experiência, já fiz esse exercício várias vezes, está alinhado em relação ao x com os dois, ó. Pode ver que a coordenada dele em x é 0,1, ou seja, 10 centímetros. E a coordenada em y é 0,1167, ou seja, 11,67 centímetros. Então, em y, ó, ele está na altura em centímetros de aproximadamente aí, ó, 11,67, tá? Mas em x, todo mundo, os três, tem a coordenada x que bate aqui no 10. Pode ver que a coordenada desse vermelho, que é o centroide geral da figura, ele tem a altura 11,67, 0,1167 que está em metros, mas multiplica por 100 e transforma em centímetro, a altura 11,67, e no comprimento, na horizontal, 0,1 metro, ou seja, multiplica por 100 vai dar 10. Então pode ver que as coordenadas desse ponto realmente é 10 no x e 11,67 aqui no y. Só explicando para que serve a tabela, para achar a altura exata desse ponto, que é o centroide geral da figura. Agora, pessoal, relembrando vocês, né? Então, quadrado figura 1, retângulo figura 2. Vamos fazer agora, a partir de agora, o ix e o y. Então, eu já vou dizer que aqui é a nossa letra B, tá bom? Aqui é a nossa letra B. O y vai ser um pouco mais simples. Então, eu vou fazer ele numa outra lousa, porque para o y eu não vou precisar tanto da figura. Já para o ix eu vou precisar da figura. Então, eu vou fazer o ix, eu queria só o B. Então, vou escrever ele de novo. Eu vou escrever aqui só o B. Eu vou fazer o y primeiro. Por que eu vou fazer o y primeiro, pessoal? Porque ele vai ser um cálculo bem mais simples e eu já mostro para vocês por quê. Deixa eu ir lá para o chat ver se alguém está falando alguma coisa. Tá. Ah, tá. Agora o William era a pergunta do William. Beleza. Então, pessoal, vocês vão ver que o y aqui vai ficar muito simples. Porque o que eu falei para vocês? Que a fórmula era qual? Eu falei que a fórmula era... Vou fazer ela num cantinho aqui. O momento de inércia, independendo do eixo que ela tivesse, era igual para um retângulo, que é o que nós temos, dois retângulos, porque o quadrado também é um retângulo. BH ao cubo sobre 12, mais a área desse retângulo vezes a distância ao quadrado. Que distância era essa? Quando fosse o ix, era a distância do eixo x. Quando fosse o y, era a distância do eixo y. Então, pessoal, pensa comigo, depois eu mostro a figura. Se eu for calcular o y1, vai lá para a figura. y1. Quem que é base e quem que é a altura da figura 1? Bom, as duas têm a mesma medida, né? A gente viu aqui, ó, que as duas medem 10 centímetros, é um quadrado. Então, tanto o B, que aqui no caso do y seria o lado vertical, quanto o H, vão medir para a figura 1, que é o quadrado, 0,1. Então, B vezes H ao cubo sobre 12. Agora eu pergunto para vocês, pessoal, qual que é a distância do centroide da figura 1 até o eixo Y? Esqueci de fazer um comentário importantíssimo, me perdoem. A gente agora, o que a gente vai fazer nesse tipo de exercício? A gente vai reposicionar os eixos. A gente vai pegar, antes de lá calcular o momento de inércia, a gente vai tirar os eixos auxiliares de onde eles estão e reposicionar eles com a origem no centroide. Então agora os meus eixos estão aqui, ó. Esse é o meu novo eixo Y e esse é o meu novo eixo X. Porque, pessoal, não tem sentido a gente fazer um cálculo, pelo menos não lá no cálculo de tensões, com o centroide geral da peça fora da origem. Mas como é que você vai saber onde que está o centroide geral da peça se você não construir um eixo auxiliar e não começar a pensar pelo eixo auxiliar? Então você vem aqui na parte
mais extrema à esquerda da figura e põe o eixo Y. Vem aqui na parte mais extrema, na parte de baixo da figura e põe o eixo X. Só para você descobrir onde está o centroide, porque é ali que vai estar a sua origem. Aí, ó, pergunto para vocês para a gente já resolver o Y sem precisar fazer muita conta. Qual que é a distância, pessoal? Qual que é a distância dos centroides individuais, ou seja, da figura 2 e da figura 1 até o eixo Y? Zero. Até o eixo Y. Zero. Zero. Os dois, tanto da figura 1 quanto da figura 2, estão em cima do eixo Y. A distância é zero. Então a fórmula simplifica para BH ao cubo sobre 12. sobre 12. Eu vou escrever depois uma coisa aqui que vai ser importante para vocês começarem a aplicar direto a fórmula e não pensarem. Vocês vão ver que fica mais fácil. Mas, por enquanto, vamos aprender raciocinando. Então, fica só BH ao cubo sobre 12. A hora que eu jogo na calculadora esse valor aí meu de BH ao cubo sobre 12, esse Y1, deixa eu ver se eu consigo apagar só aqui, porque eu acho que eu ocupei espaço demais. Deixa eu apagar só esses carinhas aqui, esses pontos. A hora que você jogar na calculadora esses valores, o que isso aqui vai virar? Ele vai virar, ó, vou fazer em verde aqui os centroides parciais, ele vai virar Y1, ele vai sair da calculadora desse jeito, depois a gente pensa na potência de 10, se precisar, vai sair 8,33, você pode fazer, pode conferir aí, faz 0,1 elevado a quarta e divide por 12, vai dar 8,33 vezes 10 a menos 6 metros. Lembra que momento de inércia, a unidade é metro a quarta, tá? Mesmo raciocínio para o Y2, olha gente, ambos, quando você faz o novo eixo, os dois centroides, tanto da figura 1 quanto da figura 2, estão em cima do eixo Y. E quando é Y, eu tenho que calcular a distância pela fórmula lá, né? Lembra que a fórmula, eu fiz ela aqui no cantinho já, não preciso repetir, é BH ao cubo sobre 12, mais a área, vezes a distância ao quadrado. Essa distância, quando eu estou fazendo Y, é a distância do eixo Y. Só que eu reposiciono os eixos no novo centroide. Então, o centroide da figura 2 e o centroide da figura 1 em relação ao eixo Y, a distância é zero, porque ambos estão em cima do eixo Y. Então, no Y, a distância é zero. Então, as duas fórmulas se simplificam, tanto do Y1 como do Y2, elas se simplificam para BH ao cubo sobre 12. Quem que é BH ao cubo sobre 12 da figura 2? Cuidado, que eu estou fazendo Y, então a base é 10. A base é sempre o lado paralelo ao eixo que eu estou fazendo. A base, então, é 10. A altura aqui, no caso, que é 20. Então, 10, né, que em metro é 0,1. A altura é 20, que em metro 20 é 0,2, tá? 0,2. Você tem o 2 e o 0, andou duas casas com a vírgula. BH ao cubo sobre 12. A distância é zero, tá? O Y do centroide, tanto do quadrado, figura 1, quanto do retângulo, figura 2, estão em cima do meu novo eixo Y. Então, eles não têm distância ao teu eixo Y, tá? É zero, tanto de um quanto do outro. Então, vocês vão ver aqui, ó, vocês vão poder também dar a resposta só calculando o BH ao cubo sobre 12. E ao calcular para esta situação o BH ao cubo sobre 12, vocês vão fazer aí 0,02, depois eu arrumo esse 0,2, tá? Ao cubo, multiplica por 0,1, divide por 12, aqui vai dar 6,67. Pode bater na calculadora para conferir, vezes 10 a menos 5. Lembra que a unidade é metro a quarta. Metro a quarta porque eu converti para metro. Senão, seria centímetro a quarta. Aí, pessoal, o Y geral é só você somar os dois, certo? E Y geral é só você somar o 833 10 a menos 6 e o 67 vezes 10 a menos 5. 6,67 vezes 10 a menos 5. Somou os dois? Pode conferir aí na calculadora de vocês. Vai dar 7,5 vezes 10 a menos 5, tá? Metro a quarta. Tá bom? E essa é a resposta geral. Por isso que ela está em vermelho. Eu vou dar um destaque até maior nela, tá? E vou fazer um comentário aqui para vocês não esquecerem que quando vocês forem calcular um IY, você está somando o IY1 com o IY2, porque tinham dois retângulos nessa figura. Se for uma figura composta com mais de dois retângulos, você vai ter que fazer Y1, Y2, mais Y3. Pessoal, como que é o restante da fórmula? Vamos escrever só para vocês verem que dá certo, tá? Vou ensinar um truque para você não precisar ficar pensando, quebrando a cabeça, vendo a distância do eixo, blá, 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 nananana. A área da figura 1, a gente já viu na tabela.
Estou completando a fórmula. Para quem não entendeu, já tem o BH ao cubo sobre 12. Agora eu vou somar o AD quadrado, só para vocês verem que dá certo. Aqui é a área vezes a distância ao quadrado. Já conto quem que é essa distância. Deixa só o espaço dela. Fazer a mesma coisa para de baixo. Ó. A área 2 é 0,02 vezes a distância ao quadrado. Já conto quem é essa distância. Eu já contei, eu já mostrei na teoria que é a distância do eixo Y. E os y têm essa distância igual a zero. Porque os três centroides, mas quem importa para esses cálculos é o da figura 2 e o da figura 1, estão em cima do meu novo eixo Y. Pessoal, isso de reposicionar os eixos, seria Y' e X', porque você reposicionou, tem um nome, chama Teorema dos Eixos Paralelos. Mas eu não quis passar isso formalmente para vocês, mas saibam que é isso. Sempre que você tiver uma figura composta, você vai pôr a origem em cima do centroide dela. Mas como é que você vai saber onde é o centroide dela se você não fizer uns eixos auxiliares, jogar nessa tabelinha e justamente achar o centroide dela? Depois que você achou, você mexe. Só que como você mexeu o eixo, existe não estava inicialmente no centroide. Então, existe a necessidade de você fazer a fórmula completa. Aqui não. Aqui a gente olhou e falou, ó, estou fazendo Y, a distância do eixo Y é zero, porque esse centroide está em cima do eixo Y, esse também. Então, já vi que era isso e realmente é isso. Mas, para você não precisar toda hora ficar olhando, quebrando a cabeça, porque dá um nó na nossa cabeça esse exercício, você vai fazer o seguinte. Quando for o IY1, cuidado para não fazer confusão, a sua distância vai ser sempre, e sempre dá certo, diretamente dada por x1 menos x barra. Cuidado, é isso mesmo. Não confundir, não. É y, é x. Mesma lógica para o de baixo. Quando é y, a distância é dada pelo x. Então, aqui, ó, como é y2, eu vou fazer o x2 menos o x barra. Sempre vai dar certo e você não precisa nem olhar para a figura. Olha para a tabela. Quem que é o y1? Y da figura 1. Perdão, x, né? X. No y é x. X da figura 1, 0, 1. X do centroide geral, ó. Então, x da figura 1, x do centroide geral. É quem você vai substituir na fórmula. X da figura 1 menos o x do centroide geral. Quanto tinha que dar essa distância? Quanto vai dar? 0. Como a gente viu ali. Tá? Mesma coisa para o 2. Volta para a tabela. Quem que é o x da figura 2? 0, 1. Quem que é o x do centroide geral? Peraí, Arthur. Peraí, só um minuto. Quem que é o x da figura 2? 0, 1. Quem que é o x do centroide geral? 0, 1 também. X da figura 2 menos x do centroide. Faz sempre assim, que você não vai precisar ficar quebrando a cabeça. Só não esquece que tem que trocar. Quando for o y, vai ser o x. 1, x1 menos x do centroide. Do centroide geral, tá? 2, x2 menos o x do centroide geral. Manda a bala assim, que não tem erro, tá bom? Agora sim, fala, Arthur. Não, era isso mesmo. Vai somar com 0, né? Sim. Então já automaticamente... Vai zerar todo mundo, porque vai dar 0,1 vezes 0,1, zerou. Vai zerar todo mundo, vai ficar só o BH ao cubo sobre 12 nas duas situações. Exatamente. Ô, André, não é difícil, mas requer muita atenção. Muita atenção, muita atenção. Exatamente, esse é o ponto. E as contas são muito chatas. Além de ser um raciocínio assim, que você falou, não é difícil, mas requer muita atenção, olhar com mais calma, rever uma aula gravada e tal, né? Além disso, as contas não ajudam. As contas dessa disciplina são horríveis e não tem muito o que fazer. Eu vou fazer a semana que vem para vocês, semana que vem não, que é estudos autônomos, mas um trapézio com um número redondinho, sem fazer essas conversões, com um monte de vírgula, nada. Vocês vão ver a caqueira que vai virar no fim. Que as contas vão ficar chatas, não tem como fugir, infelizmente, nessa disciplina das contas chatas. Pessoal, a gente tem pouquinho tempo, 5 minutos, mas como vocês demoraram muito para entrar, agora é o ponto alto da aula. Então, se você estava dando uma viajada aí, você não entendeu nada, eu vou explicar, mas eu vou mostrar que você não precisa entender. Eu vou explicar porque é minha obrigação, é meu trabalho também, além de ser meu trabalho, eu gosto de explicar. Mas você vai ver que você não precisa entender. Vamos aplicar agora os IX. E eu fiz questão de fazer a figura aqui, vocês vão ver por quê. Quem que é IX mesmo? Não esquece, guarda aí no seu coração, anota aí no cantinho para você conseguir me acompanhar, porque não vai caber. Minha letra é grande, o espaço é restrito, lá no Cefet talvez também não coubesse. Então guarda aí no seu coração, anota aí no cantinho essa fórmula, porque eu só vou falar ela e já vou sair substituindo. Ela vale para o Y e vale para o IX também. Só muda o quê? Quem é o B, quem é a base, tá? Então, ó, e vocês vão ver que muda a distância também.
ix. Ix é quem? Ix, 1. Figura 1 é o quadrado. Então, é B. Agora, a base aqui é 5. Igual a 5 lá, só que dividido por 100 fica... Oh, perdão, gente. Não é 5 nada. Não é 5 coisa nenhuma. É 0,1, que tá na coordenada 5, mas a distância é 10. Desculpa. Então, ó, olha só. Agora a base é ao lado deitado, o comprimento dela é 10 centímetros, divide por 100 dá 10. A altura é agora o 10 de pé, porque eu estou fazendo o ix, mas isso aí, para o quadrado, não tem confusão, porque a base e a altura são iguais. Mas faz separado sim para você ir treinando, dividido por 12. Mais a área. Quem que é a área do quadrado? Não vai calcular de novo, a gente já calculou, tá na tabela. A área do quadrado em metros é 0,01. Agora eu vou fazer aqui, ó, a distância ao quadrado. A distância ao quadrado. A distância de quem? Eu estou fazendo o x, então é a distância do eixo x. Eu estou fazendo a figura 1, então, ó, deixa eu ver só a lógica que eu usei aqui. Então, ó, quem que é a distância? Ó o eixo x aqui. Ó o eixo x aqui. Não está na altura 11,67? Não está na altura 11,67 o eixo x, ó, considerando o eixo auxiliar, mas só para a gente ter uma... Tem que considerar sempre o eixo auxiliar para a gente ter uma referência, mesmo não tendo movido o eixo. Ó, o centroide geral está no 11,67. O centroide da figura 1 está no 5. Então, a distância do centroide da figura 1 vai ser o quê? Vai ser essa distância. O que falta do 5 para chegar no 11,67. Ou seja, 11,67 menos 5 vai ser a distância em centímetros, tá? Mas eu vou jogar ali em metro. Se vocês me permitirem, eu vou fazer mais uma coisa, que vocês não vão gostar, mas eu vou fazer, depois vocês vão entender que faz parte da explicação, tá? Eu vou inverter... 5 minutos. Quê? Ganhamos mais 5 minutos. Ah, beleza, então. Show de bola. Não, mas vai dar tempo. Obrigado, Arthur. Então, ó, você concorda que essa distância do centroide da figura 1 até o eixo X, se eu subtrair o 11,67 do 5, dá certinho essa distância? Tá vendo? Tá aqui no desenho, ó. Tá aqui na altura 11,67 o eixo. Eu não escrevi esse 11,67 à toa. Ele ficou embaixo do eixo amarelo, mas ele ainda tá aqui. 11,67 menos 5 vai dar exatamente a distância do centroide da figura 1 até o eixo X. Mas se vocês me permitirem, em vez de fazer 11,67 menos 5, eu vou fazer 5, já convertido em centímetro, menos... já convertido em metro, perdão, menos 11,67 também já convertido em metro. Ah, mas por que, André? Vai dar negativo, porque não tem problema. Vai dar negativo, eu vou elevar ao quadrado. Mas vocês já vão ver por que eu estou fazendo isso. É pro bem de vocês, é para vocês conseguirem resolver esse exercício sem precisar pensar. E vamos resolver as contas, tá? Depois eu conto por que eu inverti ali. Vamos resolver as contas. Aqui esse número vai dar o mesmo número que já deu ali, né? O 001 vezes 01 vezes 01 ao cubo sobre 12 vai dar 8,33. Você vai bater na calculadora, vai dar isso aqui, vezes 10 elevado a menos 6. Mais, ali você vai fazer aquela diferença, 0,05 menos 0,1167, vai elevar ao quadrado, vai multiplicar por 0,1, vai bater na sua calculadora, você vai ver que isso vai dar 4,45 vezes 10 a menos 5. Caso você fosse fazer de cabeça, você teria que deixar os dois na mesma potência de 10 e tal, né? Com o mesmo expoente da potência de 10, mas na calculadora você faz direto e você tira direto aqui somando os dois, batendo na calculadora e somando os dois, você tira aqui o ix1, o ix do quadrado, né? Ou seja, o ix do quadrado vale, se eu não tiver errado nenhuma conta, e não errei, porque é 400 mais 80, como se fosse, não precisa me acompanhar nisso não, dá em torno de 528 ou 529, depende do arredondamento, mas isso aí, sinceramente, tanto faz, tá? Vezes 10 a menos 5 metro a quarto. Achei o x1. Como? Ainda raciocinando. A gente está sempre raciocinando. A distância do eixo. No y, os dois era 0, então nem escrevi. Fui direto no BH ao cubo sobre 12. Depois que eu escrevi, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer aí, então, para terminar, o ix2. O ix2, o x2 é a figura 2 é o retângulo. Então, agora é a base, ó. Agora a base é a base mesmo, porque eu estou fazendo o ix, que é 20. Então, B, já convertido em metro. H ao cubo. H também é 10, porque a altura do retângulo... Cuidado, hein, gente? Que o negócio de considerar os eixos e a distância que tá é só para montar a tabela. Na hora de aplicar a fórmula, é como se você tivesse com geometria pura. É base e altura. Você olha para a figura sozinho. A base desse retângulo é quanto? É 20. A altura é 10. Não é 5, não. Perdão. É 10. Porque você tem as dimensões originais aqui, ó. Figura 1 é base 0,1, altura 0,1. Figura 2, altura 0,1, base 0,2. Então é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Base vezes altura, já convertido em metro, ao cubo
sobre 12. Quem que é a área? Já calculamos a área da figura 2. Volta na tabela, não precisa calcular de novo, não. Mais 0,02. E aqui não vai caber, né? Mas eu vou dar um jeito de espremer. Vocês me desculpam, tá? Vocês me desculpam fazer espremido. Gente, qual que é a distância agora do centroide da figura 2 até o meu novo eixo X? É essa distância aqui, não é? Ó. Então, ela vai do 15, que é a altura que está esse centroide, até o centroide geral, que é onde está o meu novo eixo X, que é o 11,67. Então, aqui, ó, não sei se eu vou ter como espremer isso, talvez não. Aqui vai dar o 15, já convertido em metro, menos o 11,67. Depois eu arrumo, tá? Porque não coube aí, vou ter que arrumar aí, ficou muito grande a letra. Mas, enfim, essa distância, ó, se eu calcular 15 menos 11,67, dá ela, não dá? Então, já em metros, 0,15 menos 0,1167. Dá essa distância aqui, ó, 15 até 11,67. Beleza? A área vezes isso. Faz as contas aí, ó. Você vai tirar que a primeira parcela vai dar, a primeira parcela aqui, cuidado, vai dar diferente, né? Do Y2 para o X2, porque aqui, ó, a base é o 0,2. Lá no outro, a base era o 0,1, a altura que era o 0,2. Então, cuidado que aqui, ao contrário do quadrado, os valores vão dar diferentes. Então, a primeira parcela aí, quando você calcular, vai dar, bate na sua calculadora. Primeiro faz o 0,1 ao cubo, aperta igual, multiplica por 2, aperta igual, divide por 12, vai dar 1,67 vezes 10 a menos 5. Aí você vai fazer ali a diferença entre as distâncias, 0,15 menos 0,1167, eleva essa diferença, aperta igual, eleva essa diferença ao quadrado, aperta igual, multiplica por 0,02, você vai tirar aqui, ó, um número 2,22 vezes 10 a menos 5 também. O que vai dar aí um total, se você somar esses dois números, de ix2, dando ix2, vai dar aqui, somando os dois, 3,88 vezes 10 a menos 5 também, metros a quarta. Não vai caber aqui, pessoal, né? Mas vocês já sabem que assim como o y é y1 mais y2, o ix vai ser ix1 mais ix2. A hora que você somar os dois aqui, se não tivesse os quebrados, daria 8, mas os quebrados vai dar 9, quase que 9 redondo, 9,16, tá? Somando o ix2 com o x1 para dar a resposta, vai dar 9,16 vezes 10 dá menos 5 metros a quarta, tá? Ah, não, vai caber sim. Vai caber sim, porque eu acho importante comentar isso com vocês. Então, essa é a resposta final. Essa é a resposta final. Não esqueçam que assim como o y, para obter o y total, para obter o x total, eu somei o quê? Ix1 mais ix2, só entre parênteses aqui para vocês lembrarem. Pessoal, último detalhe da aula, última coisa que eu vou falar. Eu mostrei para vocês que a distância desses centroides ao eixo X, no ix são a distância desse até o eixo X e desse outro de baixo até o eixo X. Sabe? Mas é difícil olhar no gráfico e ver isso, não é? Pelo menos eu acho difícil. Imagino que vocês que estão mais começando do que eu nessa disciplina também achem difícil. Sabe como vocês nunca erram? O que a gente fez ali, ó, pensando na tabela? Olha para a tabela. Sabe o que eu fiz aqui? Quando é x, inverte. Eu vou fazer aqui, ó, na distância, o y1 menos o y do centroide, sempre vai dar certo. Depois eu vou precisar arrumar isso aqui, mas eu vou arrumar antes de mandar para vocês. Aqui também, ó, eu fiz o y2 menos o y do centroide. Confere na tabela. Primeiro 0,5 menos 0,11. Quem que é o y1 e quem que é o 0,11? Ó, y1, 0,5 e o y barra, 0,11. Volta ali no meu cálculo. Olha aqui, ó, 0,5, que era o y1, menos 0,11. Volta de novo. 0,5, y1, y barra, 0,11. Olha quem está aqui. 0,5 menos o 0,11, tá? No y2, quem que é o y2? 0,15. Quem que eu vou fazer? 0,15 menos o y barra, menos 0,11. Aqui tá difícil de ver porque ficou apertado. 0,15 menos 0,11 é 67, ou seja, y2 menos y barra. Para terminar, gente, vocês viram que eu expliquei que no y eu vou fazer a distância centroide da peça individual, da peça 1, até o eixo y, tá? No y2 eu vou fazer o centroide individual da peça 2 até o eixo y. Mas para não precisar ficar fritando o neurônio, procurando isso no gráfico, você faz direto, ó. A distância que você precisa no y2 cuidado que tem que inverter. É o x1 menos o x do centroide. A distância que você precisa no y2 é o x2 menos o x do centroide. Para você também calcular essa distância aqui direto do eixo x, a distância do eixo x é dada em y, a distância do eixo y é dada em x. Cuidado que realmente inverte. Então, e eu não estou confundindo, não. É isso mesmo.
Para você não precisar ficar fritando a cabeça e ver que distância que está do eixo x, aplicação direta da fórmula. Quando for o x1, y1 menos y barra. Quando for o x2, y2 menos y barra. Daqui para frente você não precisa pensar. Você não precisa pensar em nada nessa disciplina. Só nessas 3 linhas aqui, nessas 3 colunas da tabela. O x e o y das duas figuras e a área das duas figuras. Aqui, ó, o que está em verde, você completa só olhando a tabela. O que está em vermelho, você completa também só olhando a tabela. Conta na tabela. O que está em azul, não. O que está em azul, você tem que olhar para a figura. Mas se está em verde e vermelho, é só olhar para a tabela. Achou as coordenadas do centroide. Achou as coordenadas do centroide, acabou. Porque você vai olhar para a figura de novo. A área você já calculou na tabela. E a área da figura 1 e da figura 2 pode ver que é a mesma variável, tanto para os x quanto para os y. O BH ao cubo sobre 12, você vai olhar para a tabela só para saber quem está em pé e quem está deitado. Né? A base é sempre o lado paralelo ao eixo. Então, se eu estiver fazendo y, a base é o lado em pé. Se eu estiver fazendo x, a base é o lado deitado. A altura é o que sobrou. Então, BH ao cubo sobre 12. A área você já calculou na tabela. O que sobra? A distância. Para você não precisar ficar fritando o neurônio, olhando isso aqui, quem que é a distância, quem que está em cima do eixo, quem que não está, quem que eu tenho que subtrair de quem? Formulinha. Quando você fizer o y1, x1 menos x do centroide geral. Quando você fizer o y2, x2 menos x do centroide geral. E é assim mesmo. Para y é x, para o y é x. Como para o ix é o y. Ó. Quando você for fazer o x1, y1 menos o centroide geral, aqui na distância. Quando você for fazer o x2, o y2 menos o centroide geral, aqui na distância. Sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo. Vocês vão ver a semana que vem. Claro que eu vou explicar as distâncias também, mas primeiro eu vou fazer sem... Agora que vocês já sabem isso, porque aqui eu comecei explicando a distância para depois mostrar a fórmula. Semana que vem, ou na outra, que a semana que vem é estudos autônomos, na outra eu vou fazer um trapézio para vocês. A fórmula do retângulo, do triângulo, né? Porque a gente vai quebrar o trapézio num retângulo, mas um triângulo. A fórmula do triângulo muda um pouquinho, mas esse raciocínio das distâncias é o mesmo. Quando você for um x1, você faz o y1 menos o y barra. E x2, y2 menos y barra. Da mesma forma aqui, ó, y1, x1 menos x barra, y2, x2 menos x barra. Substitui assim que sempre vai dar certo, você não precisa fritar neurônio, tá? x1 vão ser os y, quem? 1 menos o barra. x2 vão ser os y, quem? 2 menos o barra. y vão ser os x, se é o 1, 1 menos o barra. y vão ser o x, se é o 2, x2 menos x barra. Só não esquece, porque é tentador no y1 a gente pôr y1 menos y barra. Vai dar caca. Tem que trocar, tá? A mesma coisa aqui. É tentador a gente pôr y2 menos y barra. Tem que trocar. Ali também. Porque são as medidas em y que vão dar a distância do eixo x. Se vocês pararem para reassistir a aula, vocês vão entender isso aí. E são as distâncias em x que vão dar a distância do eixo y. Mas você não precisa pensar. É só substituir. Usa essa subtração, tá? Do x quando forem os y e dos y quando forem os x. E já era. Vou arrumar esse slidezinho aqui para mandar para vocês. Mas acho que deu para ver, né? Deu para ver que isso aqui, ó, que não coube, que eu escrevi 11,6 bem pequenininho, é o 0,1167, tá? Eu vou escrever ele aqui para vocês antes de mandar. Gente, obrigado. Vê se na próxima terça vocês chegam no horário para não entrar muito na aula do outro professor, tá bom? Boa semana. Qualquer dúvida estou à disposição. E vou pôr um exercício relacionado com isso aí para vocês fazerem para treinar, tá bom? Até mais, gente. Valeu. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Tchauzão. boa noite. Até mais.